Olá! Estudante brasileiro é preso pelo ICE a caminho do treino de vôlei em Massachusetts. Queda de um avião Cessna no Oceano Atlântico. Mulher de 64 anos, legalmente nos Estados Unidos há 50 anos, é detida pelo ICE por 3 meses após viagem internacional. Mulher de Cape Coral morre em colisão com um caminhão na Burnett Store Road. Essas e outras notícias você confere aqui agora no ConectaCast. Evelyn Dixon, uma filipina de 64 anos que vive legalmente nos Estados Unidos há 50 anos com Green Card, foi detida pelo ICE por 3 meses após retornar de uma viagem às Filipinas. A prisão ocorreu por conta de uma condenação antiga por peculato em 2000, pelo qual ela já havia cumprido pena. Dixon foi libertada após um juiz decidir que ela não era elegível para deportação. A experiência foi traumática para ela e a sua família. Agora, Dixon pretende buscar a cidadania americana e retomar seu trabalho na área da saúde. A detenção teria sido motivada por uma condenação antiga de peculato ocorrida no ano 2000. Na época, Dixon se declarou culpada de ter desviado $6.460 do Washington Mutual Bank, onde atuava como supervisora de operações. Ela cumpriu 30 dias em uma casa de recuperação e pagou a restituição integral, penalidades já quitada por décadas. Na noite de domingo, 1º de junho de 2025, um avião de pequeno porte, modelo Cessna Skyhawk, caiu no Oceano Atlântico a cerca de 2 a 3 milhas da costa de Vero Beach, na Flórida. A bordo estavam 3 pessoas, o piloto e 2 passageiros, que foram resgatados com vida após cerca de 45 minutos na água. O piloto conseguiu emitir um chamado de emergência Mayday antes do impacto, o que facilitou a resposta das equipes de resgate. Um helicóptero da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos localizou os sobreviventes por meio de assinaturas térmicas e guiou embarcações de resgate até o local. O piloto apresentava dores nas costas, mas todos foram levados à estação da Guarda Costeira em Fort Pierce para avaliação médica. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Administração Federal de Aviação e pelo Conselho Nacional de Segurança no Transporte Aéreo. Este incidente destaca a importância dos procedimentos de emergência e a rápida resposta das equipes de resgate em situações críticas. Mulher de Cape Coral morre em colisão com um caminhão na Burnett Store Road. Uma mulher de 56 anos, residente em Cape Coral, morreu em um grave acidente ocorrido na noite de terça-feira, dia 3, na Burnett Store Road, próximo a Vincent Avenue, na divisa entre os condados de Lee e Charlotte, na Flórida. Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida, o FHP, o acidente aconteceu por volta das 17 horas e 24 minutos, quando a mulher que dirigia um Ford Sedan em direção ao sul perdeu o controle do veículo em uma pista molhada. O carro atravessou para a pista contrária, girou e colidiu lateralmente com a frente de um caminhão trator-reboque
que seguia no sentido norte. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi declarada morte no local. O caminhão era conduzido por um homem de 42 anos de Hialeah, que sofreu ferimentos leves, assim como o passageiro, um jovem de 24 anos de Miami. As autoridades ainda investigam as circunstâncias deste acidente. Nova lei exige que restaurantes da Flórida divulguem todas as taxas a partir de 1º de julho. A partir de 1º de julho, todos os restaurantes da Flórida serão obrigados por lei a informar com clareza seus clientes sobre quaisquer taxas adicionais, como taxas de serviços automáticas, gorjetas pré-definidas ou encargos operacionais antes mesmo de o pedido ser realizado. Essa nova medida, assinada pelo governador Ron DeSantis, faz parte de uma legislação mais ampla voltada à regulamentação do setor hoteleiro. No entanto, ganhou destaque por impactar diretamente a experiência do consumidor em estabelecimentos gastronômicos. Segundo a legislação, essas taxas, com exceção de impostos, devem estar visivelmente indicadas em cardápios físicos, nas paredes do restaurante e também nos sites de aplicativos de pedidos. O objetivo é aumentar a transparência e evitar que os clientes sejam surpreendidos com cobranças inesperadas no momento de pagar a conta. Não gosto de taxas escondidas, afirmou um morador de Fort Myers. Dar gorjeta deve ser uma escolha do cliente, não uma obrigação imposta. É comum que restaurantes cobrem taxas de serviço automáticas para grupos grandes, mas muitos consumidores afirmam que só descobrem isso ao receberem a conta. Algumas vezes com múltiplas cobranças simultâneas, como taxas de serviço, gorjeta fixa e ainda um espaço para gorjeta adicional. Você sai se sentindo enganado e acaba não querendo voltar, relatou uma cliente local. A transparência é essencial. Proprietários de restaurantes também comentaram sobre a nova exigência. Se você vai cobrar qualquer valor extra, deve informar claramente ao cliente. A intenção da lei é acabar com as cobranças surpresas e garantir que os consumidores estejam plenamente informados, promovendo mais confiança na hora de comer fora. Governo Trump estuda impedir solicitantes de asilo de obterem permissão de trabalho nos Estados Unidos. O governo Trump está preparando uma nova medida que poderá proibir a maioria dos solicitantes de asilo nos Estados Unidos de receber autorização para trabalhar legalmente enquanto aguardam a decisão de seus casos. A proposta, ainda em fase de discussão interna no Departamento de Segurança Interna, o DHS, prevê a suspensão da emissão de novas autorizações de trabalho até que o tempo médio de análise dos pedidos de asilo seja inferior a 180 dias, uma meta considerada inviável diante do atual acúmulo de mais de 3,5 milhões de processos pendentes. Desde os anos de 1990, os solicitantes de asilo podem solicitar a permissão de trabalho
após 150 dias da apresentação inicial e obtê-la 30 dias depois. A nova regra, no entanto, estenderia esse prazo para no mínimo 1 ano após o pedido de asilo. A intenção, segundo fontes do governo, seria desencorajar o uso do sistema de asilo como uma forma indireta de entrada no país para fins econômicos. Caso seja implementada, a nova regra representará mais um endurecimento significativo na política migratória do governo Trump, que já tem adotado diversas medidas para limitar o acesso ao asilo nos Estados Unidos. Em maio de 2025, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos realizou a maior operação da sua história em Massachusetts, denominada Operação Patriot. Durante esse período, 1.461 imigrantes sem status legal foram detidos em diversas regiões do estado, incluindo Boston, Worcester, Springfield, Lowell, Lawrence, Nantucket e Martha's Vineyard. Segundo o ICE, 790 dos detidos tinham condenações criminais ou acusações pendentes nos Estados Unidos ou em seus países de origem, abrangendo crimes como homicídio, tráfico de drogas, abuso sexual infantil e envolvimento com gangues transnacionais como o MS-13, Trem de Aragua, Trinitários e 18th Street. Além disso, 277 indivíduos já possuíam ordens finais de deportação emitidas por juízes de imigração. A operação contou com a colaboração de várias agências federais. E essas autoridades federais enfatizaram que a ação visava remover criminosos perigosos que representavam ameaças à segurança pública e nacional. No entanto, a operação gerou críticas de autoridades locais e grupos de defesa dos direitos dos imigrantes. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, expressou preocupação com a detenção de indivíduos sem antecedentes criminais e pediu maior transparência por parte do ICE. Organizações comunitárias relataram aumento do medo e ansiedade entre os imigrantes, especialmente em áreas designadas como cidade-santuário, onde a cooperação com autoridades federais de imigração é limitada. O ICE indicou que a Operação Patriot continuará em andamento, com planos de expandir as ações de fiscalização em Massachusetts nos próximos meses. Marcelo Gomes, um estudante brasileiro de 18 anos da Milford High School em Massachusetts, foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos no último sábado, dia 31 de maio. Ele estava a caminho de um treino de vôlei quando foi abordado por veículos descaracterizados. Embora o alvo da operação fosse o seu pai, João Paulo Gomes Pereira, acusado de direção imprudente, Marcelo foi preso por estar em situação migratória irregular. A detenção gerou protestos na comunidade de Milford. Estudantes e professores realizaram manifestações e a governadora de Massachusetts, Maura Healey, expressou indignação, exigindo explicações do ICE. A Justiça Federal dos Estados Unidos emitiu uma ordem impedindo a transferência de Marcelo para fora do estado por pelo menos 72 horas, permitindo que o caso seja analisado adequadamente. Marcelo reside nos Estados Unidos desde os 5 anos de idade, possui um histórico escolar exemplar e não tem antecedentes criminais. Sua advogada informou que ele pretende solicitar asilo. O caso destaca tensões em torno das políticas de imigração
e sua aplicação em comunidades locais. Ok, pessoal, vamos ficando por aqui. Mas peço a você que ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. E se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada, nos vemos numa próxima edição. Até mais!